Salve, salve, criaturas! Eu sou Renata Lopes e você está no canal A Melhor Gestação Possível, onde você encontra conteúdo sobre gravidez e o bebê se desenvolvendo dentro da barriga. Hoje tem um vídeo muito legal para você na sequência, mas antes, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não está inscrito no canal, aperta esse sininho, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Já deixa o like para mim, que me ajuda muito na divulgação desse conteúdo para mais mulheres. Se você achar que alguém vai se beneficiar com esse vídeo, encaminhe o vídeo também e não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Lá no Instagram, doutora_Renata Lopes, eu falo o dia inteiro sobre gravidez nos stories, faço enquete sobre temas de vídeo que vocês vão gostar de assistir, então me encontra lá também. Dito tudo isso, bora começar o vídeo de hoje. Doutora, como saber que o meu bebê tem síndrome ainda no pré-natal? Essa pergunta chegou muito por aqui essa semana. Acredito que deva ser por conta da notícia que circulou de um cantor muito famoso que está com seu bebê internado precisando de cuidados especiais devido a alterações causadas pela trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau. Então, nesse vídeo, fica até o final, eu vou te contar quais as ferramentas do pré-natal para a gente fazer o rastreamento ou o diagnóstico de síndromes cromossômicas. Primeira coisa, primeiro recado importante é que o exame de eleição para fazer o rastreamento de síndromes cromossômicas no pré-natal é o morfológico de primeiro trimestre. E a medida mais conhecida e mais relevante para fazer esse rastreamento é a translucência nucal, que é a distância, que é o fluido, a distância do fluido que fica atrás do pescocinho do bebê. Essa medida, quanto maior a chance do bebezinho ter algum problema de síndrome cromossômica. A gente não tem exatamente um valor de corte, porque vai depender do tamanho do bebê, tá? E não é só a medida da translucência nucal, gente. É importante que vocês saibam que esse exame depende muito da idade materna. Então, dependendo da idade da mãe, a mãe parte de um risco inicial, calculado pela sua idade. E depois esse risco vai sendo corrigido por essas medidas feitas no morfológico. A principal delas é a translucência nucal, mas não é somente a translucência nucal. O ideal é que sejam feitas as avaliações dos marcadores secundários, que são a medida do osso do nariz, o ducto venoso e da válvula tricúspide. Então, pegando todos esses dados com a medida do tamanho do bebê e a idade materna, a gente chega no risco corrigido. Para vocês terem uma ideia, só a translucência nucal, só a medida da translucência nucal, consegue ter uma sensibilidade de 80%, ou seja, 80% dos bebezinhos que têm síndrome cromossômica vão dar algum indício por essa medida da translucência nucal. Quando você junta os outros marcadores secundários e quando você adiciona o rastreamento bioquímico, que para o bebê é feito com a dosagem do beta-HCG livre e da proteína plasmática A, você aumenta essa sensibilidade para 95%. Então, o que a gente está querendo dizer com isso, gente? Só com a medida da translucência nucal, 20% dos bebezinhos com síndrome passam sem diagnóstico. Entendem o que eu tô falando? Por isso, não aceitem somente o obstétrico com medida de translucência nucal, porque você vai ter uma sensibilidade de 80%, ou seja, você vai fechar com um exame com um rastreamento pior do que se você fizesse o exame completo, tá? Com morfológico, porque mede os marcadores secundários, além disso, vê as estruturas do bebê, essa é a diferença. O obstétrico com TN só mede o tamanho do bebê e a translucência nucal. O morfológico vê as estruturas do bebê, que são várias, além disso, os marcadores secundários, e se você fizer com um Doppler e rastreamento bioquímico, que foi o que eu expliquei aqui com os biomarcadores, você leva essa sensibilidade para 95% e somente 5% dos bebês que têm algum problema de síndrome podem passar despercebidos por esse exame. Vocês entenderam? Quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de risco e a gente não está falando de diagnóstico. Então, quando a gente
faz esse exame completo, a gente chega no risco final, no risco corrigido, que num laudo de morfológico de primeiro trimestre que se preze, está lá, né, o risco corrigido calculado pelo software da Fundação de Medicina Fetal. O seu médico fetólogo tem que ser auditado por esse software, e aí você tem o risco corrigido. Se o risco for muito alto, acima de 1/100, está indicado procedimentos invasivos, como biópsia do vilo corial ou amniocentese, para você fazer o estudo do cariótipo do seu bebê, se o casal assim decidir por continuar a investigação. Se o risco der intermediário entre 1/100 e 1/1000, você pode lançar mão do NIPT, o exame de sangue, que é o teste genético não invasivo feito no pré-natal, que tem uma sensibilidade de até 99% para a síndrome de Down e uma sensibilidade maior do que 90% para as outras síndromes, como a síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18, e a síndrome de Patau, que é a trissomia do cromossomo 13, que é a síndrome que tem, aparentemente, né, pelas notícias, o bebezinho do cantor, aí que saiu essas notícias, tá? Então, você fazendo esse exame completo, a gente tem várias ferramentas, vocês perceberam? Fazendo a ferramenta completa, você consegue chegar num rastreamento muito bom, né, num rastreamento excelente, 95% no morfológico de primeiro com rastreamento bioquímico, e se você fizer o NIPT, eleva-se para 99% essa questão do rastreamento de síndromes. E se você tem um bebezinho classificado como alto risco, você ainda tem a possibilidade de fazer os exames invasivos, que tem chance de 1% de complicação, mas que vai dar o diagnóstico em relação aos cromossomos do seu bebê, tá? Se você tem alguma dúvida em relação ao seu bebê no morfológico de primeiro trimestre, ou seja, algum fator aí elevou o risco, a ausência do osso do nariz, enfim, alguma coisa elevou o risco e você não está tranquila com isso, existe o NIPT, né, que é esse teste genético não invasivo, que não traz nenhum risco para o bebê, nem para a mãe, mas a questão é que os convênios não cobrem e é um exame que aqui em São Paulo, pelo menos, tem um custo de R$ 1.800. Então, a gente sabe que não é um exame acessível para todo mundo. Mas, com todas essas ferramentas, a maioria dos bebês que têm problema de síndrome vão receber esse diagnóstico ainda durante o pré-natal. E aí você pode me perguntar, mas qual é a vantagem de saber se as síndromes cromossômicas não têm cura? Realmente elas não têm cura. Porém, um casal que recebe a notícia no susto, vamos dizer assim, quando o bebê nasce, tem um impacto psicológico muito maior. Vivenciando anos, né, na medicina fetal, os casais que recebem o diagnóstico antes ficam muito gratos, porque tem todo o tempo para se preparar do ponto de vista psicológico, e não só isso, muitas vezes o bebezinho que nasce com alguma síndrome tem alguns cuidados especiais a serem feitos, e você tem tempo hábil para chamar a equipe médica necessária para esse bebê nascer num hospital que tenha toda a estrutura necessária para cuidar desse bebezinho, certo? Eu consegui te ajudar em relação às ferramentas do pré-natal, de como saber se seu bebezinho tem síndrome? Você realizou o exame de maneira completa? Você está com seu coração tranquilo em relação a esse assunto? Coloca aqui para mim nos comentários se vocês têm alguma dúvida. Quero agradecer você que chegou aqui até o final desse vídeo, que sempre falo, né, nesse mundo corrido, as pessoas não têm tempo para nada. Você que chegou aqui é realmente uma pessoa que quer informações sobre seu bebezinho. Parabéns. Se você puder deixar um emoji para mim, caso faça sentido para você, caso alguma informação tenha te ajudado ou tenha virado alguma chavinha, deixa algum recadinho ou emoji para mim, porque isso me ajuda muito com o algoritmo aqui do Instagram para ele distribuir meu vídeo para cada vez mais mulheres ficarem bem informadas sobre esse assunto. E se você quiser aprofundar nesse assunto dos exames do bebê, medicina fetal, os outros ultrassons morfológicos, crescimento e percentil, a gente tem bastante informação na nossa comunidade ou clubinho. É só escrever aqui embaixo também, eu quero clubinho, certo? Combinado? Muito obrigada pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.